Olá, você que está aqui para fazer mais com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro. Eu sou Reinaldo Domingos, PhD em Educação Financeira. É uma honra estar aqui falando com você e falar sobre dinheiro. O que fazer mais com ele é o nosso negócio. Agora vamos fazer uma viagem ao túnel do tempo. Vamos imaginar 2012. Imaginemos você indo ao supermercado e fazendo uma compra com R$10. Pode ter certeza, você levava muitos produtos desse supermercado. Mas se você for com R$10 hoje no supermercado, certamente você vai levar muitos poucos produtos. Chamamos isso de inflação. O dinheiro perdeu o seu valor ao longo desses últimos 10 anos. O importante de tudo isso é entender que a inflação tanto beneficia como também prejudica. Quando falamos em buscar crédito, certamente vamos pagar mais juros, porque a inflação faz com que a gente pague mais juros. Mas de outro lado, também pode ser muito verdadeiro quando falamos em investir, as taxas de juros nos favorecem. Com tudo isso, todos nós precisamos ficar de olhos abertos, antenas ligadas sobre a inflação. E já aproveitando esse momento, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Se não está inscrito nesse canal, já se inscreva. E se você pensar nos dias de hoje, a inflação está presente em sua vida, na vida da sua família. Se você pensar um pouquinho, nos anos 90, você comprava um pãozinho por 10 centavos. Hoje, 10 centavos não paga nem o gás lá da padaria. A inflação não é esse bicho papão, não. Na verdade, é quando os preços aumentam de forma contínua, ou seja, sem freio. Isso significa então que os produtos estão aumentando e o nosso dinheiro está ficando cada vez mais curto. E com esses aumentos, o seu poder de compra, seu poder aquisitivo fica cada vez mais enfraquecido, comprando menos com mais dinheiro. Mas a inflação é ruim ou bom para o país, para o seu bolso? Quando falamos em inflação zero, também não é tão bom para um país. O Banco Central do Brasil tem como meta uma inflação de 3 a 3,5% ao ano, o que é totalmente plausível. Mas qual seria o cenário ideal? Se nós tivermos aumento de inflação 3, 3,5% e o salário mínimo, aquele que regula o aumento dos trabalhadores, também estiver nesse patamar, nenhum problema. Tá tudo certo, o poder de compra e aquisitivo fica mantido. Então o problema é quando há esse desequilíbrio. De um lado o aumento dos preços e o salário não acompanha. Para você ter uma ideia como devemos entender a inflação como normal, é mais ou menos olhar para um país que tem deflação. Mas por que a deflação não é tão boa assim? Imagine que os preços baixando é situação de ausência de recursos financeiros, ou seja, ausência de dinheiro das pessoas. E quando as pessoas não têm grana, as pessoas não compram. Consequência disso, o comércio não vende, a indústria não fabrica e a empregabilidade pode estar em risco. Mas de volta à inflação, se ela é tão importante e relevante para a sociedade, quais são os fatores que nós precisamos ficar atentos para que ela possa ficar sob esse nosso controle? Antes de falar sobre os fatores, quero contar com o seu like, que você compartilhe, que você se inscreva para fazer mais dinheiro na sua vida. Um dos fatores que contribuem e muito para o aumento da inflação, sem dúvida alguma, é o aumento da matéria-prima, dos produtos, da energia elétrica. É quando existe uma pressão de preços, esses preços sobem e, logicamente, os preços do consumidor final, aquele que paga a conta, certamente gastará mais dinheiro. Um exemplo muito comum que faz com que a inflação suba é o aumento de combustível, porque ele afeta tanto a produção como a distribuição, aqueles que fazem com que o produto esteja lá na prateleira. Outra possibilidade é quando as empresas, as indústrias estão produzindo menos. Consequência disto, as pessoas querem comprar mais. Lógico, vai faltar produto. Chamamos esse fator de escassez. O preço sobe e nós pagamos mais caro. Um exemplo entre diversos que tivemos na pandemia foi a compra excessiva de papel higiênico. Quando fica sem, o preço aumenta. Isso não é nada bom para a economia, principalmente do nosso bolso. Um outro fator também relevante para a oscilação da inflação é quanto de dinheiro está circulando em nosso país. É só a gente pensar um pouquinho em momentos de dificuldade, de crise financeira, por que o Banco Central não imprime dinheiro? Infelizmente, não é tão simples assim. Quando os valores arrecadados diminuem, certamente o governo fica numa situação difícil, porque ele não tem uma produção, portanto, não terá impostos, consequência disso,
vai imprimir dinheiro. Mais cédula, quanto mais dinheiro circulando sem lastro, menos ele vale. Então agora sabemos o que é inflação, o que ela interfere em nossas vidas, na vida do sistema financeiro e econômico do país. Mas como é que se mede a inflação? O mais famoso é o IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. E ele é medido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ele analisa os valores de serviços de alimentação, educação, transporte, saúde, entre outros. E o IPCA é muito importante porque o governo tem ele como referência para estabelecer as metas da inflação, inclusive para reajustes de aluguéis. Nosso país também traz bastante complexidade, uma sopa de letrinha de índices, né? Agora eu vou falar sobre INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é usado para corrigir o valor do salário mínimo. E ainda temos o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, que retrata a variação de preços no atacado e na construção civil. Mas não são só nos produtos e serviços que a inflação interfere diretamente em nossas vidas. Nós estamos falando também do fator externo. A moeda americana, por exemplo, o dólar. Quanto mais inflação, quanto mais desvalorização do nosso recurso, maior será o dólar, o que torna o Brasil inviável para investimentos, porque na verdade não é atrativo. A moeda mais forte do que a nossa moeda não é nada bom para nós. E olha só, nas prateleiras dos nossos supermercados, quantos produtos não têm interferência do dólar? Quantas matérias-primas são atreladas ao dólar? E quando ele sobe, então, todos esses produtos acabam tendo seus aumentos majorados. E para diminuir a inflação, o que o governo faz? Aumenta os juros para que tenha mais impacto na hora do consumo. Os consumidores, logicamente, vão comprar menos. E para você entender um pouquinho mais, tem um card aqui que fala sobre Selic, taxa Selic. Muito importante você assistir. E nesses momentos de oscilação, de inflação, aquele produto que você comprava, que antes era lá de 100 gramas, agora talvez esteja com 90 gramas, mas com o mesmo preço. Diminuiu a quantidade de peso, mas o preço continuou o mesmo. Chamamos isso de inflação invisível. A gente não enxerga. Fique muito atento com isso. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre inflação e seus reflexos, eu quero aqui pedir o seu like para esse vídeo, que você compartilhe e que você se inscreva nesse importante canal. Então vamos saber o que a inflação pode fazer de bom para o seu dinheiro. Vamos falar sobre investimentos. Quando falamos de investir o nosso dinheiro, temos que ficar atentos não somente às taxas, aquelas que pagam super taxas. Temos que olhar um pouquinho mais sobre esse tal investimento. Eu falo em ganhar mais do que a inflação simplesmente porque imaginemos aqui um valor de R$1.000 aplicado a 10% ao ano nesse investimento. E a inflação foi de 10% ao ano. Daqui a um ano você tem 1.100, o mesmo valor que você tinha praticamente lá atrás. Ou seja, você não ganhou nada além da inflação. Por isso, da necessidade de você buscar por investimentos que paguem mais do que a inflação. Aí sim, você vai alcançar um ganho real do seu dinheiro. Lembra-se que eu falei lá do IPCA, que é importante você ficar atento a esse indicador? Sem dúvida. Por quê? Porque muitos dos investimentos não conseguem alcançar nem mesmo o IPCA. Estou falando aqui de investimentos como a caderneta de poupança ou até algumas rendas pré-fixadas que não alcançam nem mesmo a inflação. Alguns investimentos são atrelados ao IPCA. Nesses casos, você não teria tanta preocupação assim. Mas atenção, nem todos os tipos de investimentos têm essa preocupação ou até mesmo esta relação com o IPCA. Um dos investimentos que vem pagando mais do que a inflação é o Tesouro IPCA+, que além do IPCA, que é garantido, paga alguns juros a mais, o que é muito bom para o nosso bolso. Investimento é um assunto para outro vídeo. Hoje a ideia aqui era passar um pouquinho desses conceitos e tudo que regula esse sistema, né, de custo de vida. E ainda eu quero aqui também chamar a sua atenção com relação a uma inflação invisível, que é o custo de vida da sua casa, da sua família, e toda a atenção é pouca. Precisamos, sem dúvida alguma, mobilizar a família para que possamos realmente ter esta inflação real sobre o nosso controle. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Tenho certeza que tem muito mais pela frente. Eu estarei aqui aguardando você para os próximos vídeos. E eu também quero que você continue aqui nesse canal importante, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo. E ainda, se você não está inscrito, inscreva nesse importante canal para fazer